Muito bem. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías, capítulo 7, versículo 14. O tema da nossa mensagem de hoje é: Jesus é mais que suficiente. Diga comigo: Jesus é mais do que suficiente. Diga outra vez. Mais uma vez, mais forte. Diz assim a palavra de Deus, Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Vamos dizer juntos esse texto? Todos juntos? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e lhe dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. No Antigo Testamento, amados, nós encontramos o fascinante livro do profeta Isaías. Esse livro claro que toda a Bíblia Sagrada é maravilhosa, mas o livro do profeta Isaías tem algumas características muito preciosas. Uma delas é que ele é o mais messiânico de todos os profetas do Antigo Testamento. É o que mais se refere ao Messias que havia de vir. Isaías escreveu esse livro 700 anos antes de Jesus nascer. Portanto, estamos falando de 2.700 anos atrás, quando ele escreveu a sua profecia. E ele disse que o Salvador deveria nascer de uma virgem, sem que ela tivesse nenhum contato com homem nenhum. E aqui em Isaías 7,14, ele está dizendo: esse será o sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Portanto, primeira coisa que nós precisamos saber a respeito desse Jesus que é mais que suficiente, é que há uma profecia que dizia que ele deveria nascer de uma virgem. Qual a probabilidade de alguém nascer de uma virgem sem que ela tenha contato sexual com nenhum homem? Essa possibilidade é zero, humanamente falando. Mas Deus planejou dessa maneira, porque tudo de Jesus tinha que ser sobrenatural, inclusive o seu nascimento. Segunda coisa que nós vemos a respeito da profecia bíblica, a respeito do nascimento de Jesus, é que ele deveria nascer no tempo de Deus, ou seja, num kairós de Deus. Kairos é a palavra grega que se traduz para tempo, mas não tempo normal, que seria cronos. O tempo de Deus é o kairós de Deus, é o tempo não o nosso tempo. Não tem a ver com a lógica humana, não tem a ver com a sequência cronológica de anos, tem a ver com o tempo de Deus. Como nós sabemos isso? Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Portanto, Jesus veio no tempo de Deus, exatamente naquele tempo que Deus planejou. Sabemos que entre o final do Antigo Testamento, o profeta Malaquias, e até o surgimento de Jesus, um pouquinho antes de João Batista, esse tempo é chamado na teologia de tempo ou período interbíblico, ou também chamado de tempo do silêncio. Não houve manifestação profética durante esse tempo em que Jesus aparece depois desse tempo, mas mesmo assim é o tempo que Deus planejou, foi a plenitude dos tempos. Jesus veio nascido de mulher, nascido sob a lei. Mas também profecia dizia que ele deveria nascer em algum lugar, um lugar específico. Ele deveria nascer numa geografia, num lugar, numa cidade e no meio de um povo. E que povo era esse? Era o povo
hebreu. Que lugar era esse? Quando os magos vieram do Oriente a Jerusalém adorar o menino, eles perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela do Oriente e viemos para adorá-lo. Primeira coisa aqui, irmãos, um parêntese. A Bíblia não diz que eram 3 magos. Não existe essa informação na Bíblia, isso é invenção na cabeça de alguém. A Bíblia não diz que eram 3 magos, diz que uns magos vieram do Oriente. E mais ainda, a Bíblia não diz hora nenhuma que o nome deles era Belquior, Baltazar e eu não sei o nome do outro. Isso é uma invenção aí, não sei de quem, né? Mas diz que eles viram a estrela do Oriente e vieram a Jerusalém para adorá-lo. E quando Herodes, o rei, sabe dessa história, fica alarmado porque ele era o rei. Imagina que agora tem um outro rei. E ele manda chamar os escribas, os entendidos da lei, e perguntou a eles onde deveria nascer o Messias. E eles disseram: em Belém da Judéia, conforme a profecia do livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, e repetida em Mateus, capítulo 2, versículo 6, que diz: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar a meu povo Israel. Miqueias profetizou isso muitos anos antes de Jesus nascer. Até o lugar onde ele deveria viver, onde ele deveria morar, e onde ele haveria de desenvolver a maior parte do seu ministério, também estava previsto nas Escrituras Sagradas. Esse texto está lá em Isaías também, capítulo 9, versículo 1, que diz: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar. Além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Uma referência clara à terra da Galileia, região norte de Israel, uma região esquecida, ou uma região à parte, embora houvesse muita vida ao redor do mar da Galileia, mas era uma região tanto econômica, como política e como religiosamente sem nenhuma expressão. Por quê? Porque Jerusalém era o centro, era a capital, era o lugar daquele fuzuê de gente nos encontros, nas festas, mas havia uma profecia que Jesus haveria de viver naquele lugar. A Galileia esquecida, a terra de Zebulon, de Naftali, ali haveria de brilhar a luz daquele que haveria de ser a luz do mundo, e o seu nome é Jesus. Quem dá glória a Deus a isso? É curioso, irmãos, que olhar para o livro de Isaías, como eu falei, até 70 anos atrás, aproximadamente, a cópia mais antiga que se tinha notícia do livro de Isaías datava aproximadamente de 1000 anos atrás, ou 1000 anos depois de Cristo. E foi em 1947, quando um beduíno achou alguns rolos que estavam guardados em jarros de barro, numa região próxima ao Mar Morto, numa caverna, num lugar chamado Qumran. Alguns chamam Qumran. Nós, quando vamos a Israel, visitamos esse lugar. Vemos as cavernas, não podemos chegar perto, porque é um lugar inóspito, mas nós chegamos muito perto de onde foram encontrados esses, também chamados de pergaminhos do Mar Morto. Um desses rolos antigos achados, ele tem uma cópia completa do livro de Isaías. É um rolo com 7 metros e 34 centímetros de comprimento.
E ele foi escrito por volta do 2º século antes de Cristo. Isso significa que esse rolo é pelo menos 1000 anos mais antigo do que o último rolo que se tinha notícia 70 anos atrás. E, obviamente, também provinha de uma época anterior a Jesus. Isso significa que a profecia de que Jesus nasceria de uma virgem é genuína. Foi antes de que ele nascesse. Não foi ninguém que escreveu depois. Escrever depois é fácil, né? Mas foi alguém que, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu essa profecia. Portanto, o nascimento a partir de uma virgem constava do plano original de Deus. Deus planejou isso e foi anunciado com muita antecedência através do seu profeta Isaías. Mesmo assim, sabendo disso, naquele dia que o anjo visita Maria, ela ainda quase uma adolescente, uma jovenzinha, que não conhecera nenhum homem, estava inclusive desposada, ou seja, ela estava prometida a José, que haveria de ser o seu marido. Ela pergunta como seria possível ela conceber, uma vez que ela não conhece homem nenhum. E aí o anjo diz, em Lucas 1, capítulo 1, versículo 35, diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Versículo 37 diz: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Você crê que as promessas de Deus são infalíveis? Não há promessas impossíveis, nada é impossível para Deus. Deus veio até nós através de uma virgem, através de uma moça que não conhecia nenhum homem. Deus tornou isso possível. O impossível se tornou possível. Sabe por quê? Porque tudo na vida de Jesus foi o impossível se tornando possível, para que depois ele dissesse para mim e para você: eu venci dessa maneira, portanto vocês também agora são vencedores iguais a mim. Vocês também vão vencer os impossíveis. Os impossíveis vão acontecer na vida de vocês. Não haverá nada impossível, nada difícil demais, nada distante demais, porque Deus está conosco. Se Deus fez cumprir a sua promessa a respeito de Jesus, Ele vai fazer cumprir a promessa dEle também a respeito da sua vida. Em nome de Jesus, quem crê, recebe, dá um grito de júbilo. Diga amém, receba, dê glória a Deus. O Deus plenamente homem e o Deus plenamente Deus. Jesus era esse homem, 100% homem, 100% Deus. Deus se tornou homem e viveu entre nós, veio até nós, no espaço, no tempo e de um modo real. A pergunta que a gente faz, irmãos, é: qual é a probabilidade? Esqueça agora qualquer coisa sobrenatural. Vamos pensar de forma natural. Qual é a probabilidade de que alguém, de que alguma organização, de algum cérebro muito privilegiado, ou da conjunção de muitos cérebros privilegiados, planejassem criar alguém com essas características, criar um mito, criar uma invenção, criar uma pessoa, um personagem que tivesse todas essas características de um modo natural. Você acha que seria possível? Absolutamente impossível. Ninguém pode fazer o que Jesus fez. Ninguém pode fazer acontecer. Isso não é uma obra de ficção. Isso não é um personagem inventado. Nenhuma possibilidade. O próprio João, uma das testemunhas oculares a respeito de Jesus, ele diz em 1 João capítulo 1, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, tocaram, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo.
João viu, João tocou em Jesus, João participou da vida de Jesus, ele viu os milagres, mas ele viu Jesus como uma pessoa, como alguém de carne e osso, alguém que precisou dormir, alguém que ficava com fome, alguém que precisava caminhar. Os autores, irmãos, do Novo Testamento não falam de Jesus como sendo um personagem que não seja histórico. Ele não se trata de uma suposição fantasiosa. Jesus é real, Jesus foi uma figura que aconteceu, ele existiu, ele é um fato incontestável, inclusive pela ciência. Você pode confiar que Jesus existiu. Você pode confiar até do ponto de vista científico, Jesus é uma realidade. Ninguém pode negar isso, quem está entendendo, diga amém. No entanto, crer apenas na historicidade de Jesus não leva você para o céu. Crer que Jesus existiu de fato, crer que Jesus é o que ele diz que é, porque, irmãos, só tem duas possibilidades: ou Jesus era de fato o que ele dizia que era, ou ele era um louco. Eu acredito na primeira hipótese. Ele era de fato o que ele dizia que era, ele era mesmo. Agora, crer que ele existiu não é suficiente. Um filósofo ou um poeta disse certa vez: ainda que Jesus tenha nascido 1000 vezes em Belém da Judéia, mas se ele não nascer no seu coração, você ainda continua perdido. Saber que Jesus nasceu em Belém, saber que Jesus nasceu e nós estamos celebrando o seu nascimento, não faz de você alguém salvo. É preciso que você vá além, creia na sua obra. Quando João Batista estava preso, ele ficou em dúvida a respeito de Jesus e mandou perguntar se Jesus era de fato o Cristo, o Messias prometido. Então Jesus manda dizer a ele, Mateus capítulo 11, versículo 7, ele diz: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. A sua força salvadora não é estabelecida pelo seu nascimento. A sua força salvadora é estabelecida pela sua morte e pela sua ressurreição. Receber ou viver o espírito natalino não faz de você um salvo. Acho que ontem, não sei se foi ontem ou antes de ontem, estava em casa e perto de dormir, não lembro. Acho que foi antes de ontem, não lembro agora. Estou vendo esses... De repente comecei a ver um filme desse aí de Natal. E era um filme que falava sobre uma família que havia perdido o espírito natalino. Havia perdido essa coisa, né? Então, uma família toda... Os pais muito preocupados com negócios, com as vendas de Natal e nada, não queria mais fazer nada em casa, enfim, só um menininho mais novinho que queria botar a árvore de Natal, queria trocar os presentes, aquelas coisas todas. E aí, essa informação chegou lá no Polo Norte. E o bom velhinho chamou um dos seus duendes e falou: tem uma missão para você. Você tem que ir lá nessa família e ressuscitar neles o espírito natalino. Você acredita em duendes? Você acredita em Papai Noel? Mas para muitos irmãos, o espírito natalino é esse. É tirar foto com o Papai Noel no shopping. Fazer uma árvore de Natal. Não tem nada contra isso, viu, gente? O espírito natalino para eles é isso. É a ceia de Natal, na véspera de Natal, né? Espero que ontem você tenha tido uma boa ceia com a sua família, com seus amigos. O espírito natalino para eles é isso, são as luzes. Fica bonito, não fica? Sabe quando fica bonito? Eu acho maravilhoso, eu acho lindo demais.
pisca para lá, e luzes para tudo que é canto, e aquelas coisinhas, e lágrimas descem não sei de onde, né? Fuzuê de gente, imagine, né? Essa semana foi uma loucura, comércio, né? Os camaradas ficam tudo, né? Os comerciantes ficam abençoados nesse tempo, né? Mas sabe, se tudo isso é espírito natalino, se Jesus não nascer no seu coração, tudo isso será uma boa história, mas não vai fazer nenhuma diferença na sua vida. A força salvadora de Jesus Cristo está naquilo ou em quem nós cremos, quando nós cremos nele e naquilo que ele diz. Jesus foi anunciado, sua obra foi anunciada, e mais uma vez Isaías, no capítulo 53, se referindo a Jesus, o Messias, o versículo 13, ele diz que Jesus era desprezado, e ele foi realmente assim. Ele era desprezado, ele era rejeitado. Diz que era mais rejeitado entre os homens. Era um homem de dores. Um homem que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado. E mais uma vez, irmão, essa palavra é repetida 2 vezes. Rejeitado, desprezado. Você já foi rejeitado alguma vez na sua vida? Você já foi desprezado alguma vez na sua vida? Quero lhe adiantar, se você não foi, vai ser ainda alguma hora. Que a gente vive num mundo caído. Mas Jesus sabe o que é isso. Jesus sabe o que é padecer. Jesus sabe o que é ser rejeitado. Jesus sabe o que é ser desprezado. Ele não tinha beleza nenhuma nele. E diz que não fizemos dele caso algum. Era alguém que ninguém presta atenção. Versículo 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Tem alguém enfermo aqui? Jesus levou sua doença. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Irmãos, eu queria que você tomasse essa palavra para o seu coração nessa hora. Se você não lembrar mais de nada dessa mensagem, decore esse versículo, risque na sua Bíblia, foque, escreva em algum lugar. Essa palavra é para você, é para mim. Mas sabe, da mesma maneira que o espírito natalino não resolve o problema, só saber que Jesus é isso aí não resolve. Você tem que tomar posse disso. Você tem que tomar conta disso. Você tem que dizer: é para mim esse negócio, é meu. Jesus está falando de mim. Ele está dizendo que ele foi traspassado por causa das minhas transgressões, dos meus pecados. Ele foi moído por causa das minhas iniquidades. E esse castigo que era merecido, Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus não tem o culpado por inocente. Não tem jeitinho com Deus. Para Deus teve o jeito chamado Jesus. Ele enviou Jesus para que as nossas iniquidades fossem perdoadas, nossas transgressões fossem perdoadas. Essa morte terrível foi absolutamente necessária para satisfazer a justiça de Cristo. Jesus Cristo, irmão, se tornou então a resposta ao sofrimento. Jesus Cristo se tornou a resposta diante das insuportáveis contradições dessa vida. Jesus se torna a resposta. Deus nos proporciona essa dignidade que ninguém poderá roubar de você. Eu vou dizer de novo, você está dormindo, você catuca seu irmão: ei, não dorme não, rapaz, o negócio está ficando bom agora, está esquentando agora, rapaz. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, diz João. João capítulo 1, versículo 14, diz que o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade.
e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eu li versículo 14. Versículo 15, João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Versículo 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e, diga comigo, graça sobre graça. Diga para seu vizinho, é graça sobre graça. É graça e mais graça. É graça e depois tem mais graça para você. 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Sabe, amados, Jesus é esse que veio cheio de graça e de verdade. Se você fica só no Antigo Testamento, o Antigo Testamento foi a preparação. Deus se revelou no Antigo Testamento através da sua lei, das suas leis, dos seus mandamentos, revelou o seu caráter, revelou a sua moral, revelou a sua vontade, mas também foi revelado a nossa incapacidade de receber e de se submeter aos mandamentos do Senhor sozinho. Por isso Jesus veio, cheio de graça. Graça é favor imerecido. Jesus veio não cheio de religião. Jesus veio não cheio de condenação, não cheio de julgamento. Nós somos muitos julgadores, sim ou não? Gostamos de julgar os outros, os irmãos, o pastor, o governo, não sei quem. Gostamos de condenar, né? Da natureza humana é isso. Jesus não veio cheio disso, ele veio cheio de graça, mas de verdade também. A graça tem que andar junto com a verdade. Jesus também não só veio cheio de graça e de verdade, ele veio também cheio de uma graça que flui continuamente. Você não pode parar a graça de Deus. Seu pecado jamais vai parar a graça de Deus. As transgressões desse mundo tenebroso não podem parar a graça de Deus. A graça vai continuar fluindo. É graça sobre graça, ela nunca se exaure, ela nunca seca, ela nunca cessa. Ela está jorrando, brotando agora mesmo para mim e para você, quem recebe isso. Dá um grito de júbilo, receba, meu irmão. Faça alguma coisa, diga alguma coisa, faça um grito de júbilo. Que maravilha! Que a graça flui, ela continua fluindo. Ela continua, o trono de Deus continua fluindo da sua graça. A graça, por último, a graça é um presente, é uma dádiva. A graça é um dom, é um favor imerecido de Deus. Jesus Cristo continua sendo cheio de toda a graça para todos nós. A palavra de Deus diz que somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, Efésios 2:8. Somos também chamados a crescer nessa graça. O apóstolo Pedro diz, no capítulo 3, ele diz: antes cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode crescer na graça de Deus, amém? Amém. Graça que cresce em direção a você. Para crescermos na graça, irmãos, muitas vezes nós vamos ter que fazer alguns encerramentos necessários. Para crescer na graça, nós vamos ter que, muitas vezes, deixar que algumas coisas se vão. Às vezes são hábitos, às vezes são amizades, pode ser negócios, pode ser atitudes, para você crescer na graça. Porque a graça é melhor que a vida. A graça é melhor que qualquer coisa. Tiago 4:6 diz: mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Olha aqui uma coisa que você precisa fazer. Se você quer que a graça continue fluindo e continue, se você quer continuar recebendo dessa graça, se você quer continuar crescendo nessa graça, a palavra está dizendo que tem graça para os humildes, não tem graça para o orgulhoso. E nem tem graça ser orgulhoso.
Graça para os humildes. Você continua lendo o capítulo 4 de Tiago, ele continua dizendo: humilhem-se diante do Senhor, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Você quer vencer o diabo? Começa com humilhação diante de Deus. Começa com submissão à palavra. Depois você resiste e o diabo vai fugir de você em nome de Jesus. Imagine que exista um mundo em que as coisas não podem ser mudadas. Eu acho que eu vi um vídeo esses dias aí, não me lembro onde foi que eu vi, mas ele dizia mais ou menos isso. Imagine um mundo em que as coisas não podem ser mudadas. Imagine um mundo em que os erros não podem ser corrigidos. Imagine um mundo em que o sofrimento vai durar para sempre. Um mundo onde nenhuma ferida pode ser curada. Um mundo onde não há mais opção de voltar, apagar ou recomeçar. Um mundo onde o homem está cada vez mais longe e se afasta da felicidade de Deus. Imagine um mundo desse. Que mundo terrível. Sem esperança, sim ou não? E aquele vídeo que eu vi dizia: esse mundo não existe porque Jesus nasceu. Mas eu quero dizer para você que esse mundo existe. Esse mundo é real. E esse é o mundo sem Deus. Jesus veio, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou para dar jeito nesse mundo. Esse mundo onde as coisas não podem ser mudadas, consertadas, é um mundo sem Deus, é um mundo cão, é um mundo que o diabo reina. Esse mundo existe e foi para esse mundo que Jesus veio. Foi para esse mundo que uma criança foi enviada 2000 anos atrás, com a missão de salvá-lo. A descrição principal de Jesus é Salvador. Quando ele nasceu, foi dado anúncio aos pastores que cuidavam das suas ovelhas. E lá em Lucas 2:11 diz que na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Jesus é Salvador, mas não é só Salvador para nos levar da morte para a vida, não é só Salvador que nos salva dos nossos pecados, Ele não é só Salvador que nos dá vida eterna, Ele é tudo isso, que perdoa nossos pecados, mas Ele é Salvador também de todas as coisas. Ele é Salvador de você, para você não entrar naquele negócio que vai arruinar a sua vida. Ele é Salvador para salvar você de não entrar naquele relacionamento que vai destruir sua vida. Ele é Salvador daquele lugar onde você vai passar, que é um vale de sombra e de morte, e ali naquele lugar, a palavra de Deus diz que Ele vai te salvar, como diz o Salmo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu vou passar pelo meio do vale. Ele é Salvador. Ele é Salvador da sua vida, para quando você sair daqui e você for para casa, e você para onde você for, Ele vai guardar e salvar a sua entrada e a sua saída. Ele vai salvar você nas ruas dessa cidade. Ele vai salvar o seu casamento que está afundando. Ele é Salvador. E mais uma vez o profeta Isaías completa essa profecia maravilhosa a respeito de Jesus. Em capítulo 9, versículo 6, ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Agora, não tem governo sobre um menino numa manjedoura. Aqui o menino não governa nada, ele é governado. Não tem governo nos ombros de alguém que está crucificado numa cruz. Ele é moribundo, ele é condenado, ele é impotente. O governo está sobre os ombros de um rei que governa. Jesus está assim agora, reinando, governando. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
Versículo 7, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto, em nome de Jesus. O Senhor está governando agora mesmo. Jesus está vivo governando. Saiba que Jesus veio para consertar o que estava quebrado. Sua vida está quebrada, Jesus pode consertá-la. Sua vida não é o que você planejou, Deus pode consertá-la. Seu negócio, seu casamento, sua história não é aquilo que você desejou escrever. Deus deseja escrever uma nova história na sua vida. Eu queria chamar a banda aqui rapidinho. Ele veio para perdoar e salvar. Ele veio para perdoar os nossos pecados e nos salvar da condenação eterna. Jesus veio para nos levar de volta para casa. Jesus é mais do que suficiente. Você crê que Ele é suficiente? Ele é mais do que suficiente. Que o Senhor abençoe a sua vida, querido. O Senhor abençoe a sua vida. Que esse novo ano seja um novo ano de fato. Que você vai confiar em Deus. Não fica olhando para as coisas. Há tanta coisa para você se desencorajar ao seu redor. Mas Deus está nos chamando para olhar para Jesus. Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O maravilhoso conselheiro. O Deus forte, o Pai da eternidade. O príncipe da paz.